Estamos começando mais um Pode Fazer. E aí, Paulo, bem? E aí, Cauã? Bora? Tranquilo? Para mais uma, então? Vamos? Vamos lá. Paulo, queria começar já com uma frase do professor que fala o seguinte: somente aquele que sabe servir mais do que os outros pode comandar. E eu acho que tem tudo a ver, né? Com certeza. Então, a gente queria apresentar para vocês Jordana Piovesan, restaurante Zorial, de Jordana Resort. Nossa, Jordana... que responsa essa frase! Seja muito bem-vinda, Muito obrigado pela obrigada. disponibilidade. Bem-vinda, Jô. Obrigada, Um prazer obrigada pelo convite. tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Vamos aproveitar e dividir tudo que a gente tem pra dividir aí hoje. Isso aí. Show de bola. Jordana, pra começar, seguinte, assim, ó. Jordana saindo do colégio, não sabendo o que vai fazer da vida, como é que começa, qual que é a ideia. Traz pra nós lá no início, por favor. Lá no início, vamos lá. Então, eu comecei a minha não digo formação, mas o meu caminho dentro do empreendimento e até da parte culinária, né? Com o meu pai. Né? Meu pai sempre teve dentro da família uma família empreendedora, então ele trabalhava com móveis, eu era secretária, eu era a pessoa que ia ao banco, levar, pagar boleto, né? Todas essas questões que... O faz que tudo é o inicial, motoboy, assim. né? Que a gente fala... Que idade, Jô? Nossa, eu tinha 10 anos. 10 anos, Começou 11 cedo, né? anos. Começou Bota no cedo. serviço, é isso aí. Então, Legal. eu comecei muito nova a ter esse contato já dentro de empresas, assim, né? Que foi na empresa do meu pai, a qual ele trabalhava. Com o passar do tempo, ele abriu um restaurante, né? E eu, com 13 anos, já trabalhava nesse restaurante. Então, eu era caixa. Então, 13, 14, 15, 16, eu fui até os meus 18 anos dentro desse restaurante dele. E estudava, né? Uhum. Trabalhava com ele e também estudava, mas também trabalhei em outras áreas. Eu fui secretária de uma profissional da área de fisioterapia. Trabalhei numa empresa que vendia parafusos, fazia rebobinagem de motores, nada a ver, né? Mas eu participava de um projeto que era a Jovem Aprendiz dentro da prefeitura, né? Que até os 16 anos você tinha esse auxílio. Em que cidade que era isso, Jô? Nova Palma. Nova Palma. Grande Nova Palma. Saiu muita gente boa de lá. Sim. Saiu muita gente boa de lá. Então, eu tive esse percurso, né? Tanto da parte de estudo, eu já me desenvolvia também trabalhando ao mesmo tempo. Eu sempre fui muito curiosa. Eu acho que essa curiosidade que me trouxe até aqui, né? Que me trouxe para a ANF, para o Recanto, isso quando eu tinha 19, 20 anos. Uhum. E aí, Jô, tu tava em Nova Palma e de repente surgiu a possibilidade da ANF. Como é que foi vir para Andromeio de faculdade? Na Como é verdade, que foi o curso de eu sou administração? egressa, então, da primeira turma de administração, ou seja, quando tudo começou, quando foi fundada a faculdade, e o Recanto, naquela época, até para a própria Quarta Colônia, para a nossa região, né? Ele não era um local onde todo mundo tinha conhecimento do que se fazia aqui, né? Ou seja, eu vim para cá em troca de um carnaval. Como assim? Agora vai ter conta pra nós como é que conta a história. Essa não conhecia. Então, essa história que todo mundo conhece, que todo Vamos mundo lá. já sabe quem é o pessoal aqui do Recanto, né? Que conviveu comigo, enfim, conhece a minha trajetória. Eu sempre fui uma espoleta, né? Uma menina muito espontânea, alegre, como vocês me conhecem, e muito curiosa. Então, essa curiosidade também me fez... me instigou sempre muito. Tinha o carnaval na época da região da Quarta Colônia, qual todos os meus amigos, todos os jovens participavam, né? E o meu pai disse assim, não, tu vai no carnaval desde que você vá fazer o vestibular lá no Recanto Mestre. Meu pai não sabia, a gente viu a notícia que teria a seleção, né, a prova de vestibular, num jornal aqui da região. Porque na época... Instagram não existia, né? Era Facebook, Sim. também não, era Orkut, era outras vias, né, de comunicação. Na época, mais ainda o jornal. E fiz essa troca, vim fazer vestibular, vim fazer a prova de vestibular. Foi tudo muito bem organizado, ou seja, a primeira turma, a coordenadora na época nos atendeu super bem, foi maravilhoso, assim, mas eu saí da prova e fui pro carnaval. Era uma troca. Combinado. Que idade tu tinha, Jô? Eu também? tinha 19 para 20 anos. Sim, também 19 pra nova. 20 Naquela anos. época que a galera também 2008. tá na função, né? 2008, E super a ideia jovem. da administração foi só
pelo carnaval ou tinha uma ideia? Eu prestei vestibular em outra instituição para publicidade e propaganda. Adoro se formar em publicidade e propaganda. Acho fantástico. Fantástico. Por ser mais próximo, pela questão de locomoção, por também residir próximo, meu pai optou por eu vir fazer vestibular aqui. E eu achei muito bom, porque eu estava próximo de casa. Mas, ao mesmo tempo, ruim. Porque eu não queria estar em casa. Eu queria sair, né? Ir para outra cidade, para poder viver a experiência de não estar na casa dos pais e sim ter o meu próprio espaço. Porque eu sempre fui muito curiosa, né? E vim para cá. Calma aí que eu cortei agora. Tudo certo. Tá, Não. aí tu chegou aqui na Anfi, lá pra fazer administração, como é que foi, tipo, a primeira experiência de estar aqui dentro da Anfi? Porque saiu de casa, tá, mas tu morava em Nova Palma ainda. Isso. Ou depois eu sei que tu morou aqui, então como é que foi essa transição de vir pra cá também, sair de casa, jovem, né? E já aproveitando, quando tu pensou em administração, tu pensava em fazer o quê depois? Qual que era a ideia? Boa. Nenhuma ideia. Eu não tinha nenhuma ideia sobre o que eu estava fazendo. Por quê? Porque o meu pai é formado em administração. E na época ele tinha empresa de móveis. Era do pai dele, ou seja, era para ser minha. Né? A ideia dele era que eu fizesse administração para tocar os negócios da família. Porém, no percurso, e não só no percurso, eu já tinha muito dentro de mim que isso não era meu, né? Ou seja, eu queria trilhar o meu caminho, eu queria ter os meus projetos, as minhas ambições, poder realizar o que eu vivia e o que eu sentia dentro de mim, né? Óbvio que o impulso dele foi extremamente importante, né? Nesse passo, para mim poder vir aqui estudar, mas todo o percurso, sem sombra de dúvida, é minha responsabilidade, é minha escolha, né? De abdicar de tantas coisas para você poder ter o crescimento, ter o desenvolvimento, né? Então, eu vim para cá. Um mês eu vim de ônibus, né? Da cidade de Nova Palma até aqui. Tinha o transporte, que era fretado pela faculdade. A gente pagava, enfim, como hoje também é, né? O custeio. Eu fiquei um mês vindo de ônibus. E depois eu fui morar no albergue. Né? Eu lembro dessa fase. Que era um espaço... O albergue é uma casa do estudante, né? Exatamente, na época era a casa do estudante que a faculdade não existia. Conta um pouco do albergue aí, João. Gente, tem umas histórias legais, tá? Só pra contextualizar, até porque foi o primeiro curso da faculdade. A administração foi o primeiro curso, então assim, ó, foi o primeiro vestibular do primeiro curso da primeira turma. Então a gente tem... E a Jo tava lá, entendeu? E a Jo tava lá. Dessa época. Vou contar essa história. Então tinha o albergue, que nós éramos um poucos jovens na época, né? Porque como a faculdade era nova, o curso era novo, as pessoas que vieram para cá também eram pessoas que já tinham uma certa afinidade com a ciência ontopsicologia, né? Da ontopsicologia. Então, eram pessoas de fora que tinham que morar no albergue e as outras vinham da região. Então, nós éramos em 5, 6 pessoas no albergue. Albergue que os quartos eram compartilhados, os banheiros eram compartilhados, né? A faculdade ainda não existia a construção. Hoje, para quem é aluno e conhece a faculdade, aonde tem as empresas ali embaixo da faculdade, é onde era o albergue, aquelas portinhas com o andar, foi tudo mudando, né? Hoje, ali embaixo, acho que são empresas também. Na verdade, tem uma coisa de depósito, talvez, agora, em Mago também. Isso, ali onde era em Mago, a gente lavava roupa. Sim. Era a nossa lavanderia. E a nossa cozinha. Acho que tu não sabe, eu morei do lado do jogo. Morava. Ele era meu vizinho. Tá, e essa, reforçando a pergunta do Paulo. Ok, mora em casa, tudo certinho, com comidinha, roupinha lavada, e aí se joga nesse mundo novo com essa possibilidade. Isso eu tô curioso. Essa virada na cabeça lá com, sei lá, 18 anos, 19 anos? 19 para 20 e anos. aí, explica pra nós Tudo era muito novidade aqui para mim, porque o Recanto era novidade para toda a região. Então, estar aqui para mim também foi um investigar, não digo investigar, mas assim, instigar, né? Aquilo que eu já tinha dentro de mim, o Recanto foi me mostrando. Então, não tinha asfalto, não tinha mercado, não tinha farmácia, não tinha transporte, né? Era difícil, mas o lugar aqui era fantástico, é o que vocês sentem, é o que vocês vivem aqui também. Então, muito do espaço me construiu,
né? Ou seja, se eu tivesse ficado morando na cidade dos meus pais, na casa dos meus pais, vindo todo dia, eu não ia ter as possibilidades que eu tive aqui, né? Claro que na época, por não ser tão desenvolvido, né? O Recanto tem 36, 37 anos, a mesma idade que a minha, e eu já tô aqui há 17, então imagina todos os processos que eu passei aqui, né? Todas as histórias, as construções, as mudanças, eu participei de muitas. E isso também só se deu porque a Jordana era aquela adolescente, aquela jovem curiosa, né? Que sentia que queria mais. Então, eu fiz muita coisa aqui, aprendi muito, tive oportunidades fantásticas com lideranças esplêndidas que falar também, se a gente vai falar das lideranças aqui, eu vou parar de contar minha vida, é óbvio, né? Parar de contar minha trajetória, mas sem sombra de dúvida foram pessoas simplesmente que souberam colher em mim o que eu tinha de melhor e me dar a direção. Jô, eu tenho um ponto. Como é que era a Jô lá atrás, no restaurante lá atrás, lá antes de vir pra Anfi? Como é que eram as características da Jô naquela época? E o que foi lapidado aqui? Como é que foi a lapidação? Porque, óbvio, sai cheia de energia, carnaval, aquela coisa, tipo, que é tudo, enfim. É isso aí. O que tu enxerga que, assim, foi lapidado? Isso aqui foram características que eu fui ajustando, porque a energia tu tem. Como é que foi ajustar isso? Como é que tu conta isso pra gente? Sim, imagina, vindo de um restaurante familiar com um tipo de formação, embora lá eu tenha me desenvolvido, eu fazia o caixa, eu ia pra cozinha, eu era curiosa, eu via como faziam o peixe, como faziam a polenta, eu estava sempre envolvida, né, naquele contexto, mas eu não sabia, dentro de mim ainda, que hoje eu teria 2 empreendimentos do ramo alimentício, né? No entanto, que quando eu vim para o Recanto... Calma aí, vamos voltar. A pergunta é... Eu já queria pular, Paulo. Tudo certo. Qual era as características da Jô lá atrás, lá quando ela trabalhava com o pai dela, e depois o que foi lapidando? O que foi lapidado durante esse percurso, sabe? Com certeza. Aqui eu consegui ter uma outra dimensão de mundo, de realidade, né? Porque dentro do espaço a qual eu vivia era a realidade do meu pai, não era a minha realidade, né? E vir para o Recanto mostra um outro mundo, contato com pessoas de diversos países. Eu trabalhei com chefes de diversos lugares, então acompanhei muitas coisas relacionadas, sem dúvida, à comida, né? Sempre foi muito linkado à comida. E eu sempre desenvolvi muito bem. Eu acho que o Recanto me fez aperfeiçoar o que eu já tinha dentro de mim, né? A vontade, a essência de fazer algo, né? De fazer a cozinha. Legal. Eu já quero aproveitar, quando tu fala contato com lideranças internacionais, etc., a gente vê, conhece e te considera uma liderança feminina fantástica a nível local, Rio Grande do Sul, etc. Quais lideranças femininas tu teve contato que durante essa caminhada te incentivaram ou te moldaram, também ajudaram a te moldar nesse processo? Senhora Anne. Senhora Anne, sem sombra de dúvida, né? Foi ela que me instigou, me botou nos lugares certos, na hora certa, para que eu tivesse as oportunidades. Contextualiza para o público, para nós, quem é a senhora Anne no Recanto? Só para a gente... Só para contextualizar. Então, a senhora Anne hoje é a pessoa de referência aqui no Recanto, de gestão, de gestora de todas as... ela está à frente de todas as decisões, né, dentro da faculdade, dentro da fundação e na formação. Porque hoje, se vocês forem procurar ela, vocês vão ver ela formando jovens, né? Constantemente, né? Constantemente. Então, ela tem esse perfil, além dessa responsabilidade gigantesca de liderar tantas pessoas... a essência dela é essa formação de jovens, porque você vai ver eu e o Paulo Emílio somos pessoas formadas pela senhora Anne, né? Ou seja... Vocês são contemporâneos na faculdade, não? Sim, a Jô, primeira turma, eu sou da quarta. Então a gente... foi super próximo, tivemos 2 anos ali. A gente fazia comida no albergue junto lá, cara. Não tinha nada de muito próximo, muito próximo. Então, a senhora Anne tem um peso gigantesco nessa minha trajetória, né? Porque ela soube identificar em mim, enquanto jovem, né, em formação, o que era o meu ponto força. Porque a gente, quanto jovem, é difícil você
entender onde você quer chegar, né? Eu tinha certeza que eu queria trabalhar no Recanto, que eu queria contribuir com o Recanto, mas eu não tinha dimensão de onde e de como eu iria chegar até aqui. E para isso eu precisei de alguém, sem sombra de dúvida, me encaminhando. Então, eu caía, eu levantava, né? Tomava pau, tomava elogio. E é a vida, né? Eu precisei aprender muito, abdicar de muita coisa, sem sombra de dúvida, para tá aqui hoje conversando com vocês e trazendo um pouquinho da minha trajetória, né? O percurso, ele não é retilíneo, né? Ele existe Sobe, desce, percalços. baixa, vai fazer outra coisa e muda. É 17 anos que eu tô muito aqui. tempo. Então, eu tô no meu segundo empreendimento. Eu já tive outro empreendimento também antes aqui, junto com o Paulo, né? Que a gente trabalhava junto, que foi... A gente fundou... Não contar, né? A gente fundou o Empório Zoriano juntamente com a senhora Anne. Eu fui o primeiro estagiário da Jo. Que tá aí, né? É meu primeiro estagiário. Exato, cara. É muito legal ver isso, tipo... E o caminho também, né, Jo? Tipo, que faz a formação da gente, né? E voltando, também entrando nesse mesmo gancho de formação... Tá, tu tava lá na faculdade, e aí onde é que tu trabalhou primeiro aqui no Recanto? Como é que foi a formação dentro dos primeiros trabalhos? Porque, tá, chega espoleta, não conhece ninguém, tipo, vou trabalhar, cai um chefe na sua frente. testa como, né? Como é que era esse teste, Eu comecei trabalhando com os DVDs do professor na época, né? Eram os DVDs das conferências. E que Nem era com comida? Não era com comida. Eu queria depois essa virada, em que momento entra a alimentação? Não era Isso, com legal. comida, entendeu? Então, eu saí do que de fato era o meu dia a dia, né? Que eu via que aquilo foi importante para minha formação, para ter conhecimento, para ter bagagem. E quando eu cheguei aqui, tinha várias possibilidades, né? Mas eu não comecei querendo dizer, eu quero trabalhar na cozinha porque o meu pai... Não, eu comecei de baixo de novo, ou seja, as oportunidades que foram me dadas, eu fui abraçando todas elas. Então, trabalhei na BO, cuidando dessa questão dos DVDs, das gravações do professor, que também tinha edição dos livros. Então, trabalhava ali no Recantinho, onde é o Recantinho hoje, né? E depois fui para o hotel, trabalhei no Hotel Capos Orial, que na época também a senhora Anne era gestora. Trabalhei limpando casas, né, fazendo faxina, que também é uma coisa que adorava fazer, jardim. Trabalhava também cuidando do jardim. Conhecia todo mundo, porque tu girava nas casas das pessoas, sabia gosto. Um network foi... entendeu? E assim, pensa, aqui não tinha... O Recanto estava começando, né, a se construir, se consolidar como uma faculdade, né, como um local também de ensino. E as coisas, na época, não existiam como existe hoje. Então, a gente tinha que fazer o quê? Trabalhar, estudar. E o espaço era tão perfeito que tu não sentia que tu estava trabalhando, porque tu ia lá na casa do empresário linda, ou seja, era outra realidade. Você cuidar daquilo com zelo, ter o carinho e o cuidado com as coisas, sabe? Começar a aprender. Então, hoje tu vai na minha casa, tem um vaso de flor, porque... Legal. Sempre tem que ter a flor natural em cima da mesa, porque a formação da senhora Anne, para mim, foi essa que eu levei em todos os lugares que eu fui, né? E não só da senhora Anne, do próprio Recanto. As pessoas que aqui frequentam identificam o diferencial, né? O cuidado, o zelo que cada um tem, seja no meu restaurante, seja no restaurante do Paulo, seja na faculdade, seja em qualquer empreendimento, o zelo que a gente leva, porque o lugar faz com que você cuide. Isso é legal, né? Nós estamos falando de se lapidar, né? É exatamente isso, vai se lapidando conforme o trabalho, conforme aquilo que vai acontecendo também. Jordana, e traz pra nós como que começa a ideia de empreender, esse friozinho na barriga, a borboleta, como que funciona isso? Nossa, é difícil a gente verbalizar isso também, porque é muito sentir, né? De saber a hora de fazer, de saber a hora de agir. Mas quando tu tem uma bagagem e uma certa força, né? Uma força e uma certeza de que você quer aquilo, automaticamente você consegue fazer, né? Eu fui muito bem moldada e formada para que eu conseguisse alcançar esse objetivo, né? Então, óbvio que o meu primeiro empreendimento que eu abri, que foi o mercado ali, juntamente com a senhora Anne, mas depois eu fiquei sozinha na operação. Nossa, eu tinha a sensação de você comprar
um item, né? Comprar de um fornecedor. Vem a nota fiscal com um boleto de R$500 na época. Né? Isso a gente está falando de 15 anos atrás. E você não tem um puto. É uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade, é um frio na barriga. Exatamente. Ou seja, eu fiz, eu agi, mas e agora? Como é que faz? Né? Eu fui moldada, mas não para mexer com números, com empreender, com saber do meu negócio. E quando eu abri o mercado, né, o Empório Soriano, a gente tinha 2 estagiários também na época, mas para mim era tudo muito novo. Eu não tinha um pai que podia me bancar se algo desse errado. Ou seja, não tinha nenhum outro... Tem que dar certo, ponto, entendeu? Não tem plano B. Não tem plano B. O plano A é o plano A. Era eu por mim, né? E eu fui convidada pelo professor Antônio Meneghetti para abrir esse mercado, né? Esse empório. Porque o sonho dele era que os alunos tivessem onde comprar o pão, a carne, o queijo, o presunto para se alimentar. Então, eu tive esse convite e a senhora Anne foi a investidora inicial, né, desse projeto. E a gente tocou, né, Paula? A gente tocou e fez acontecer. Mas a dificuldade que a gente vai encontrando no caminho também reforça aquilo que você quer. Então, eu sempre tinha muito... Beleza, hoje eu tenho um boleto de R$500 para pagar. Eu preciso vender. Eu preciso reagir. Eu vou mandar mensagem para aquele meu cliente que gosta de tal coisa porque chegou o produto dele. O fulaninho passou aqui na frente, eu vou chamar, vem cá que tem novidade. Ou seja, te instiga a vender. E eu não sou da venda, não sou uma pessoa que é vendedora, mas eu sei do meu negócio. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso para que ele... para fomentar ele, para desenvolver ele e para também eu me desenvolver como pessoa, como profissional. Tem né? que vender, né, cara? Vender. O boleto tá ali, tem que pagar esse boleto, o dinheiro que tá no caixa pra pagar outras coisas, cara, não. E a dificuldade, né, que óbvio que eu encontrava, eu não podia achar ou contar com alguém, porque só dependia de fato de mim. E a minha pessoa, por ser uma pessoa carismática, simpática, pelas pessoas me conhecerem, o meu negócio também era esse. Então, era agradável estar dentro do meu negócio. O negócio é o reflexo do líder, né? Não adianta. Então, assim, o professor fala isso. E já puxando que a ideia e a passagem, conta pra nós o contato que tu teve com o professor Antônio Meneghetti, que tu trouxe o nome dele e, inicialmente, como foi? Trabalhou diretamente? Não? Sim. Eu tive a oportunidade que a senhora Anne me colocou à frente dele, né? E trabalhei durante todos os anos que eu estive no Recanto, né? Até o falecimento dele, diretamente com ele. Então, eu fazia as refeições para ele, né? Algumas refeições. A importância do saber fazer, né? Saber servir, para poder depois ter competência e excelência naquilo que vai entregar, né? Quando tu falou das compras do mercado e tal, cara, eu fazia compra pro professor, entendeu? E aí começa a fazer o link, cara, você tá trabalhando nisso, tu aprendeu a fazer isso bem feito, agora e hoje é o business também, né? O teu business surge daí, né? Exato, de saber fazer muito bem, realmente, né? E claro que essa oportunidade só veio porque eu estava aberta a recebê-la. Né? Eu acho que isso é extremamente importante falar. Estou aqui por estar? Não, eu tinha um objetivo dentro de mim, um foco, uma energia que eu sabia que eu precisava usar para alguma coisa. E fazer bem feito, né, E Jô? a liderança, que é o professor Antônio Meneghetti, identificar em mim também, tanto ele quanto a senhora Anne, identificar o meu potencial e me botar à frente dessas situações, me daquilo testar que é o teu projeto, realmente. Né? Me testar nessas situações, por quê? Porque eles sabiam o desenvolvimento que o Recanto ia ter e sabiam que precisavam de pessoas para também comandar o que viria pela frente, assim como é hoje. Eu também formo muitos jovens, da mesma forma que eu fui formada. Por quê? Porque a gente sabe que é uma constante, entendeu? Eu não vou ficar minha vida inteira aqui, né? A gente tem o limite nosso de vida, né? Mas a gente quer deixar um legado e quer fazer com que esses jovens tenham também essas oportunidades, e é o que a gente faz. E é o que a gente desenvolve aqui, ou seja, o que eu fui formada, hoje eu tenho a oportunidade de formar mais 70, né? E aí depois transmite isso, né, Jô? Exatamente. E aquele que se destaca, aquele que se identifica, cresce, evolui, reage, né? E é isso que a gente quer ter mais jovens ainda formados, né? Com capacidade de liderança para tocar os futuros projetos, porque a gente vai ser investidor daqui uns anos, né? Então, hoje a gente está como empresário. E daqui uns anos,
a gente espera e almeja ser investidor também desse projeto. Jordana, quando tu comenta dessa gurizada que trabalha contigo, etc., me diz uma coisa, qual é as principais características que tu vê essenciais para um jovem hoje, para essa gurizada dar certo e realmente depois poder empreender e virar dono dos seus próprios negócios, etc.? É não ter medo e arriscar, sabe? E botar a cara a tapa. Vai dar, não deu, não me identifiquei, não tá legal, vou para outra. Mas arriscar, sabe? Porque muitas vezes tu perde uma oportunidade que daqui a pouquinho eu te contratei para você ser o meu garçom, mas tu tem um dom para cozinha, mas tu tá já dentro de um projeto onde tem essa oportunidade e te faz crescer e te espelha, entendeu? Porque vai te instigar, né? E isso já aconteceu várias vezes dentro dos meus empreendimentos, né? A pessoa começa num setor, mas tu vê, opa, ela vai bem no outro, vamos instigar isso nela, porque é pro crescimento dela, consequentemente pro crescimento da empresa. Não, e depois, cara, quanto mais gente cresce dentro do negócio, mais tu ganha também, né, Jô? E depois, cara, a melhor parte, que dá pra fazer mais coisas e tarará. E como é gostoso isso, ver as pessoas se desenvolverem, né? Dentro das habilidades que elas possuem, porque hoje no nosso ramo, né? Você não precisa de uma formação muito específica, né? Eu fui cozinheira do restaurante Zorial, onde o Paulo era garçom. Eu fui cozinheira e hoje eu sou a proprietária do espaço. Ou seja, é uma construção. E eu sabia o que eu queria, que era trabalhar no Recanto. Agora, o que eu ia fazer, eu fui me lapidando com o passar dos anos. Né? Fui me desenvolvendo, fui tendo esses contatos, essas oportunidades. Viajei muito, participei muito dos residents do professor. Então, a senhora Anne me instigava. Vamos para esse residence. É lá na Itália. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Vamos trabalhar. Vamos fazer aqui um caderninho. Você me paga tanto por mês, né? Ou seja, isso é legal. Eu tinha uma pessoa que me instigava, né? E eu, para conseguir o objetivo, eu precisava o quê? Ralar, abdicar. Jô, eu tenho uma pergunta aqui que até... A gente, tá, beleza. Eu sei que tu viaja bastante, né? Fala um pouco pra segurizada aí, tipo, o quão importante é isso de olhar coisa nova, entender coisa nova. Caixa um pouquinho, sair da caixa, porque... Eu sei que tu gosta de girar, então conta pra gente aí, entendeu? Cara, é fantástico. Tu olha a Grécia, aí tu olha Nordeste, tu fala, gente, gosta de viajar mesmo. Certíssima. Mas conta por quê? Mas quando eu tava em casa, eu não tinha isso. Eu não tinha essa possibilidade, essa visão, Quando eu vim para o Recanto, isso me fez querer viajar. Ou seja, as oportunidades aqui que tinha de viajar, de sair, eu tentava fazer todas, porque eu também queria estar. Uma baita de uma oportunidade de conhecer fora do Brasil. Ou conhecer mesmo no Brasil, porque eu trabalhei com o professor em São Paulo, eu nunca tinha ido para São Paulo, eu fui atendê-lo em São Paulo, conheci... Restaurante, muita coisa. Meu primeiro contato com sushi foi lá, entendeu? Então, tu começa a abrir os teus olhos, né? Viajar significa te mostrar um novo mundo, te mostrar uma nova realidade que é diferente da sua. E que é possível, é palpável, porque é aquilo que eu disse. Eu tinha um boleto para pagar. Eu precisava vender. A minha vontade de vender fez com que eu pagasse boleto. Da mesma forma, a viagem. Eu tinha uma viagem para ir. A minha vontade de querer ir, de querer conhecer, de querer estar no meio, me fez o quê? Me fez ir. E me fez ir uma, me fez ir 2, 3, 4, 5 e assim foi. E eu ia para as viagens não só para curtir. Eu tinha também um objetivo, que era ajudar também na formação desses jovens. Ou seja, eu cuidava dos alunos. Estou na viagem. Estou em Paris, mas estou cuidando dos alunos, ou seja, eu fui útil para aquele projeto, fui útil para aquela situação e, ao mesmo tempo, me alimentei de conhecimento, de cultura que me fez também hoje ser quem eu sou. Não, e principalmente os pratos, né? Pra gente provar um monte de coisa, entendeu? Bagagem gastronômica, quase. Cara, é isso, né, Jô? Cara, não tem... não vai no restaurante, certeza. Chama o garçom, já olha como é que atende, já olha como é que vem, já olha o prato...
Por quê? Porque Nossa. faz parte dela, entendeu? Esse óbvio. negócio, você é ela. Quase uma pesquisa de Então- campo, né? então Pra você entender é realmente como natural, funciona, é né? natural. Eu fico né, Ju? agoniada. Agoniada. Porque a sensação quando eu termino alguma refeição na mesa, eu já começo, né? Eu juntar aqui, deixar fácil pro garçom, porque eu sei quanto é difícil. Às vezes o garçom chegar, porque eu fui garçom, a pessoa tá aqui escorada em cima do prato, né? Então eu já vou deixando mais de ladinho pro garçom ser tranquilo, não derrubar o talher, não derrubar o Sabe prato. quanto é real. Porque é isso, eu fui garçonete, eu fui cozinheira, eu fui camareira. Então, uma série de coisas eu fiz, né? Mas nunca pensei nesse trabalho como algo, né? Não é legal, eu não quero ser isso. Não, era porque aquilo me fazia ser eu, né? Me fazia ser a Jordana que, de fato, eu sou hoje. Para mim poder hoje comandar tudo que eu comando e da forma que eu faço a gestão dos meus negócios, eu precisei passar por isso, né? A gente precisa ter essa bagagem. Para mim, serviu, né? Foi extremamente essencial, porque se hoje eu estou tendo as oportunidades que eu tive, né? Como você falou, temos também um restaurante dentro do resort. Olha o tamanho que é o complexo. Quantas pessoas passam por lá num final de semana, por exemplo? Tem uma noção disso? Num final de semana, 2.000 pessoas no resort, assim, nas termas como um todo. É bastante gente pra galera. atender, né? Então, A Ju, café da manhã, almoço e janta, né, Ju? Café, almoço e janta. Não é brincadeira, Não não. é brincadeira. Mas isso tudo só se deu pela minha trajetória, né? E tem um ponto, né, Ju? Fazer bem feito, né? Independente se é pra arrumar uma cama, limpar um canto, não deixar aquela poeira no canto, mas fazer bem Não, feito, né, Ju? Excelência naquilo que se feito. propõe, né? É. E aí isso te abre outras portas, né? E assim vai indo. Eu tenho uma pergunta também que nós vamos um pouquinho, mas a gente tinha combinado ela, que ia Vai. ser uma pergunta massa. Jô, lá atrás, eu dou um pulo pra trás pra gente vir pra frente. Lá atrás, a Jô que chegou no Recanto, imaginava o que ia ter hoje aqui? Não. E o que tu imaginava naquela época? Quando a gente conversava, imagina isso aqui daqui 10 anos, 15 anos. O que vinha na tua cabeça? Era perto, é longe? Enfim, conta um pouco do Recanto pra gente nessa parte. Nossa, é difícil. A gente não sabia a dimensão que ia se tomar, né? Tudo foi também acontecendo muito rápido, o percurso aqui, né? Porque a gente estava dentro, estava na ação, estava cursando a faculdade, então tu via o movimento, tu via as coisas, tu sabia que a coisa não era pequena, a coisa era grande, né? E isso, sem sombra de dúvida, quando eu estava na minha cidade natal, que é Nova Palma, tinha aquela realidade da cidade pequena, onde todo mundo se conhece, a filha do fulaninho, né? Eu não era a Jordana, eu era a filha do fulano. E isso também me instiga a querer ser a Jordana, né? Ou seja, trilhar o meu caminho, porque a cidade pequena também te faz isso, né? Até pela minha formação, pela trajetória da minha família, então todo mundo me conhecia pela filha. Mas hoje não, né? Hoje também o Recanto, tudo isso que se formou, mostra outra realidade, outra Jordana. E, nossa, eu não me imaginava, Paulo. Não imaginava. Isso é legal, né? É legal olhar pra trás e ver realmente, né? Enxergar, assim, Porque quando eu comecei com um restaurante, onde eu fui cozinheira, no Zorial, a gente atendia 16, 17 pessoas, que era o grupo, eram as pessoas que trabalhavam diariamente. Ou seja, alguns alunos que moravam fora, as pessoas que coordenavam a faculdade, né? Pessoas, de fato, que dava para contar nos dedos. Sábado, quando dava 40 pessoas, era uma loucura. Nossa, era uma loucura. E hoje, quando tu almoço, tu atende lá, Jô? Meu Deus, a gente já chegou a atender 700 almoços. Então, entendeu? tu pensa assim, 600, 700 café, 700 almoço, 500, 600 jantas. É mais de 1.500 refeições por dia, né? Hoje, por ter mais parceiros, a gente consegue também diluir para também ter um caminho no sentido de não deixar o cliente esperar, ter tudo organizado, né? Não gerar fila, não gerar estresse, né? Então, é importante ter os parceiros para que a gente consiga fazer com que o cliente tenha uma bela experiência, né? E não ser tudo atropelado, né? Jô, aproveitando assim, ó,
Tu sabe que a gente tem um projeto aqui na faculdade, no curso de administração, que é o My First Business. E aí, uma das empresas mandou uma pergunta, e eu queria transmitir pra ti, que é o seguinte: nessa trajetória, qual foi o maior perrengue, desafio? O que aconteceu nesse meio tempo, assim, que deu aquele friozinho na barriga? Nossa, foi quando eu me dei conta do tamanho que a empresa se tornou, porque eu comecei muito pequena, né? Eu era MEI, eu era simples, e aí a coisa foi crescendo, ou seja, a responsabilidade legal, contábil que se tem perante a toda estrutura de uma empresa é absurda, e eu não tinha dimensão disso, eu estudei, mas ninguém me disse como ia ser. Ninguém me disse como ia ser, entendeu? Tu estuda, óbvio, a faculdade te traz uma bagagem de conhecimento, mas assim, na hora do vamos ver, você precisa estar também amparado e aberto a entender e compreender todas as dificuldades e tentar superar elas. Então, quando me deu o start de que eu comecei servindo 40 refeições e fui para 1.500 refeições, eu falei, gente, o que eu fiz? Eu sou maluca. Eu sou maluca. Eu falava, eu sou louca. Porque, ou seja, a minha vontade de querer empreender, a minha vontade de querer fazer, de servir, que eu tenho muito isso em qualquer situação. Se eu for me encontrar com você em algum outro lugar, eu vou saber, tá tudo bem? Você quer uma água? Bem servido aí. Legal. É muito natural meu isso, né? Mas essa proporção que tudo se tornou significa que sim, é possível chegar. E deu esse frio na barriga, porque, ou seja, eu é que faço toda a gestão. Hoje meu pai é meu sócio, mas cada um tem seu papel dentro da empresa. Hoje ele é um dos cozinheiros, né, responsáveis, porque esse é o que ele ama fazer, é o que ele desenvolve, e eu faço toda a gestão. O restante todo é comigo. Então, é um frio na barriga. Vai, né? Passar Jô, essa... como que tu identificou... teve um negócio de restaurante e tal, mas como tu identificou que, cara, isso aqui é tudo meu? Tipo, é pra mim, sabe? Como um propósito. Isso aqui eu quero fazer. Teve alguma passagem que tu identificou, é isso aqui mesmo? Na verdade... Aquele frio na barriga ou foi, tipo... O que vai acontecendo e como é que foi, tipo... É que quando acontece o certo, tu tem o retorno das pessoas. Então, lá no Zorial, por exemplo, quando eu era cozinheira, fizeram um baixo-assinado que eu ia sair. Pra mim ficar. Então, isso vai te mostrando também que é teu. Mas nem sempre tu te dá conta, né? Eu não me dava conta na época. Falei, deixa eu sair, eu quero fazer outra coisa. Não, vamos fazer uma baixa-assinada aqui, tu tem que ficar, tua comida é maravilhosa. Eu falei, mas eu tenho que abrir o empório, né? Foi essa passagem de negócio. Ou seja, olha só a visão. Me colocaram no restaurante, né? A senhora aí me convidou. Jordana, tem um restaurante, tem X pessoas no recanto para se alimentar, vamos fazer? Eu falei, vamos. Depois, o professor me oportuniza com abrir o meu negócio, né? Independente do que fosse. Foi um mercado que, na época, era o que demandava. Abrir meu negócio. Olha a formação. Aprendi... A gerir um negócio também. Aprendi a cozinhar, aprendi a abrir uma empresa, como que tinha que gerir para chegar aonde eu cheguei. Toda a trajetória de formação. Depois montar um restaurante com a ideia de gestão, com a ideia do serviço. E então isso é... E uma outra... Eu tô empolgando aqui. Fica à vontade. E, cara, extremamente carismática. Extremamente carismática. Isso dá pra ver no sorriso. Tipo, tu olha pra gente e começa a rir junto, entendeu? Tipo, sem falar, sem falar. Como transmitir isso pro colaborador? Como transmitir isso pra equipe? Porque a gente sabe, nem sempre a gente tá ali e tal. E como fazer com que o colaborador também tenha esse carisma ou tenha essa essência da Jo? Não é uma dificuldade, mas é um papel muito importante e que demanda também muito tempo e que é possível fazer. Estar na operação foi o que eu fiz e faço durante todo esse percurso. E eu acho que o estar na operação, repondo o buffet, acompanhando como é que tá o cozinheiro lá dentro, né? Se precisa de alguma coisa. As compras são autorizadas por mim, né? Ou seja, tem vários processos que dependem extremamente da minha aprovação. Faz com que eu tenha um contato direto com eles e transmita também esse meu amor, porque eles sabem que quando eu entro na cozinha é para direcionar. Não é para abraçar, só abraça, né? Claro, pergunta como tá a vida,
Mas sempre é algo muito pontual, porque a gente, quanto liderança, depois que tu tem toda essa trajetória, tu sabe exatamente onde está o problema e tu vai fundo. Né? É certeiro. Então, eles sabem que quando eu também chego é porque para alinhar alguma coisa, para trazer algo diferente, de novo, para eles. E, sem sombra de dúvida, eles também se inspiram nisso, né? Faz com que eles tenham esse amor, porque quando eles estão lá no buffet repondo, ou estão cozinhando, eu estou junto, eu estou mostrando, eu estou executando junto. E eu gosto de fazer isso, eu amo fazer isso. Mas também tem o outro lado, que a gente tem que estar na gestão da empresa como um todo. Organizando, né? De cima. A gente não consegue mais estar lá, fazendo, mas ao mesmo tempo tá fazendo a gestão e fazendo a coisa acontecer, né? Exatamente. E não adianta. O exemplo é o exemplo, né, Jô? O exemplo, quando tu vai lá, faz e mostra ensinar como pelo exemplo é diferente, né? Diferente. Então, eu tenho bagagem, ou seja, poucos sabem, talvez, da minha trajetória, agora vão saber também da minha trajetória, quanto gastronomia, que é desde muito tempo, e que fui cozinheira, tenho carteira assinada como cozinheira, então é de fato. Então, eu tenho posição para falar sobre aquilo, eu tenho... Né, como é que falam? O cuião, né? A importância do saber fazer, realmente, né? De realmente ensinar aquilo que a pessoa tem uma notoriedade para trazer. Exatamente. Né? Eu sei fazer porque eu fiz. Eu fui formada, eu fui galgando isso, eu fui, aos poucos, me encaminhando para hoje poder ter esse direcionamento para eles, que é extremamente importante. Então, eles sabem que o posicionamento dentro da empresa é o meu, não vai ser... por exemplo, do meu pai hoje. Ele é o cozinheiro, mas mesmo assim ele não tem essa voz tão ativa dentro da empresa, né? Ele se dá super bem com as pessoas, ele tem um papel extremamente importante, né? Mas essa questão de lidar, de cobrar, de executar é meu, né? Porque essa sensibilidade eu tenho, né? Jordana, assim, ó, pro jovem que hoje pensa em empreender, e a gente sabe os desafios do empreendedorismo e etc., o que tu tem para falar? Qual o conselho que tu poderia dar para essa galera que realmente quer botar a mão na massa, abrir o seu negócio e começar a galgar o espaço no mercado realmente? Eu acho que é extremamente importante ter uma bagagem, né? Porque você... Enfim, se tem alguém da família que tem algum trabalho relativo, próximo do que você espera, do que você quer fazer, procura trabalhar um pouco, né? Nessas atividades que você pensa em fazer. Eu quero abrir um restaurante. Ok. Sabe os processos? Sabe como funciona? Né? Porque uma coisa é tu abrir... vou inaugurar meu restaurante. Meu Deus do céu. 40 pessoas. Tu demora 2 horas para servir. Ou seja, tu não tem o time das coisas, tu não sabe o tempo dos processos. É muito delicado isso. Então, assim, seja curioso, né? Aproveite todas as oportunidades, porque foi a partir das oportunidades que eu me formei como pessoa, como profissional, não sempre voltada para a parte de restaurante, não é isso. Eu tive tantas outras formações que hoje façam com que eu seja a Jordana que eu sou, né? A liderança que eu sou, porque é o estilo de vida que você tem que ter, né? Vocês mesmos falaram, estão apavorados, porque eu perdi vários quilos, né? Irreconhecível quase. Aquela menina de 2020... Não, 2020. Senhora. Nossa, foi muito tempo. Legal demais. Então, isso também é o quê? É eu estar bem comigo mesmo, né? Que cuidar de mim, cuidar da minha saúde, cuidar do meu espaço, a qual eu moro, a qual eu frequento, né? As pessoas... para que façam a gente sempre ser mais, né? Que nos dão o espaço, que façam com que a gente consiga ter o caminho e um caminho que vai ter desafios, vai ter problema, vai ter dificuldade, mas a gente vai saber fazer, porque a gente foi formado para isso, né? Então, esse jovem tem que ter essa vontade, porque eu tinha vontade e olha onde eu cheguei. Né? Eu tive vontade de sair de casa, eu saí. Eu tive vontade de aprender, eu aprendi. Eu tive vontade de viajar, eu viajei. Né? E curiosa, sempre fui muito curiosa. Sempre. Quando é bom... A gente nem vê o tempo. Quando é bom, a gente não vai passar. E a gente já estourou o horário. Mas assim, ó... Tem aquela parte que a gente adora, né? Não, tem que ter. Não, olha a quantidade
Não. Detente, nós tirar aqui os recordes, depois a produção se vira com os que se recordes. vira. Que bom que vocês fazem isso. Claro, a gente vai pegar na hora que ó. Que bom. Já- Nossa, muito já- bom Por isso fazer que às vezes isso, tu tá olha. falando, a gente A olha gente pro tá lado matando. e volta. Eu também posso escolher o que eu quero que Claro. Jô, agora, chegando no nosso bate-papo, bate-bola, na verdade, é o seguinte. A gente joga a pergunta pra ti e tu chuta da primeira coisa que vier na cabeça. Ah, eu era bom Tá? jogador também. Essa aqui, ó, eu colei do Paulo, né? Porque o Paulo que deu algumas dicas aqui. Ué. Vamos lá. Risoto ou massa? Ah, risoto. Obrigado. Carne vermelha, frango ou peixe? Carne vermelha. Café da manhã, almoço ou janta? Pá, agora tô os três. Agora tô Mas regradinha fit, nos saudável. três. Tô regradinha nos três, que antes eu não fazia. O quanto é importante. Agora, desculpa Vai. cancelar É isso aí, o não, segue bate-bola é isso de aí, vocês. estilo de vida. Vamos lá. Estilo de vida, né? Eu não fazia café da manhã, não fazia direito às minhas refeições, sempre colocava a culpa no trabalho, correria, tá. Até que eu precisei parar. Eu precisei entender o que o meu corpo precisava, né? Porque a gente tem isso. Você tem que estar bem, você tem que estar saudável para que o seu negócio também esteja saudável. É isso que vocês falam aqui também com todos os outros empresários que trazem para vocês, trazem também essa realidade, né? Então, para mim, os três são extremamente importantes. É estilo de vida. É estilo de vida, exatamente. E agora, aproveitando, porque a gente bota desculpa, né? Ai, porque eu trabalho, isso aqui, porque não dá tempo, porque o horário do almoço tem que Se não trabalhar. é trabalho, porque eu não sei o quê, estudo, se não é estudo, vai ser trabalho. E aí, né? não te coloca na... Exato, e aí o trabalho, o teu dia a dia também, a formação das pessoas faz com que, com o passar do tempo, tu sabe o momento que tu tá apto a sair da operação, né? Ou seja, tu não tá lá das 7 da manhã às 11 da noite porque tu formou as pessoas. Porque porque hoje os meus gerentes são jovens, né? E eu tenho um que é o gerente também da noite, que é um senhor que tem uma trajetória também fantástica dentro da área de garçom. Então, ele que comanda o salão, é outra realidade. Então, eu tenho pessoas jovens, pessoas também de mais idade trabalhando comigo, e o quanto é importante isso, né? Viagem nacional ou internacional? As duas. Viajar. Tem que ser uma. São várias. Pô, o Brasil tem tanta coisa linda, né? É muito bom também viajar aqui, mas para fora também abre outra mente. É outra... Porque te faz o quê? Te faz pensar na língua, né? Desafio. Te né? desafia. Sai da zona de conforto completamente, nossa, né? muito. Tu não tem ninguém ali pra te amparar, né? Diferente do Brasil, né? Tudo um jeitinho de... Deu algum problema, tu fala a mesma língua, né? Mas o quanto é importante também. Eu falo italiano, né? Mas mesmo assim, foi uma formação que eu tive aqui, né? Nesse convívio todo. Mas o quanto é importante também ter as mais línguas aí. Jô, pra trabalhar, chimarrão ou café? Chimarrão. Pra se planejar, dia ou madrugada? Dia. Empreender sozinha ou com sociedade? Pô... É que assim, falando em sociedade, na verdade, todas as pessoas que trabalham comigo para fazer com que o negócio funcione são meus sócios, só não no papel. Né? No propósito, tem no que ser, né? propósito, né? Então, sozinha quanto pessoa no papel, sim. Mas agora, falando em sozinha quanto todas essas pessoas envolvidas, né? A gente é uma grande sociedade, né? Vendo por esse lado, assim. Legal. Porque eu não me vejo sozinha, porque eu preciso das pessoas, né? Para que funcione. Legal, boa. Planejar muito ou começar a ir ajustando no caminho? Percebi que é importante muito planejar. É importante planejar porque quando você chega num determinado ponto da vida, não é mais fazer de qualquer jeito, ou tive essa oportunidade, vamos lá, vamos ver no que dá. É importante, é super importante para você aprender, para você errar, mas hoje dentro da minha realidade, planejamento, sem sombra de dúvida, qualquer tipo de planejamento. Um hábito que te ajuda a manter o foco. Então, um hábito que me ajuda a manter o foco. Hoje eu preciso muito me cuidar, né? Cuidar da minha saúde, cuidar da minha mente. E busquei alternativas que é exercício físico, academia. E isso tem me ajudado a ter mais gás, a ter mais energia. Porque antes eu era
confesso, sedentária. Achava desculpa para tudo, como eu falei para vocês. Mas hoje, se eu tirar isso da minha vida, eu tenho certeza que o resultado não vai ser o mesmo. Uhum. Um livro que te inspira? Psicologia do Líder. E essa é aquela que geralmente o pessoal fica... Será um erro que mais ensinou? Nossa. A comunicação. A comunicação. Conta pra nós mais. Abre. O quanto é importante a gente saber se comunicar, né? Seja dentro da empresa, seja na vida pessoal, profissional, né? Porque uma falha de comunicação leva a resultados tanto pessoais quanto profissionais extremamente negativos se tu não sabe se comunicar, ou seja, direcionar aquela pessoa a fazer de modo correto. Eu tive o instinto, eu tive o time, a intuição e não executei. Errei. Aproveitando a intuição, já era pra gente acabar, mas vai fazer que Boa. Eu sei o que tu vai fazer. Vai uma baita. A intuição me traz os momentos em que tu usa a intuição nessa trajetória, porque a gente percebe que as coisas vão acontecendo e tem algo a mais ali, né? O nosso negócio é completamente dinâmico, né? Oscila também o público, tudo. Então, tu tem que estar ao tempo todo ligada. Eu tô sempre ligada. E os meus estímulos de intuição são muito em momentos que, sim, eu estou bem, estou no momento, nem sempre dentro da empresa, porque você não precisa estar dentro da empresa para ter essas intuições e esses insights. É muito fora. No momento em que eu tô bem ou que eu tô participando de alguma atividade e eu tenho que executar imediatamente, porque se eu não executar naquele momento, vai vir um resultado negativo, porque eu sei, o meu instinto é aquele, eu sou a liderança daquele empreendimento e eu preciso daquilo, eu preciso agir, né? Legal. Vai. Essa pra mim aí. Porque eu penso, sabe, eu conversando comigo mesmo. Jô, se tu tivesse, pra gente finalizar aqui, que a gente já passou em uma hora de conversa, que era pra ser 40 minutos. Pois a galera vai ter que acompanhar. Se tu tivesse a oportunidade de voltar lá em Nova Palma, isso há, sei lá... 17 anos atrás. Mais. E conversasse com a Jordana de 16 anos, ensino médio ali, entendendo aqueles medos, anseios, uma vida inteira pela frente. O que tu falaria pra ela? Que bom que eu fiz todas as escolhas corretas, né? Que me levaram ao resultado, assim. Que bom que eu não fui muito no que os outros queriam de mim, os outros esperavam de mim, e sim no que eu tinha de propósito, né? Porque vocês sabem, hoje eu também trabalho num âmbito familiar, né? Como eu tenho meu pai de sócio, qual que é o sonho de todo pai, de toda mãe? É ter o filho próximo também, né? Ou seja, se tem um negócio da família, é ter filhos para que eles toquem um negócio. Tem casos que dá super certo, que a pessoa tem aquele instinto para isso, né? Tem aquele dom, foi criado, foi desenvolvido já dentro dele. Eu, de certa forma, não fui essa pessoa que ficou lá na empresa familiar para tocar, né? Pensando no objetivo do meu pai. Então, para mim, foi extremamente importante. Ou seja, que bom que aquela Jordana se jogou nesse mundo, né? Se jogou nas oportunidades, porque senão hoje ele também não estaria aqui comigo. Uhum. Tu entende a virada de chave? Ou seja, vem trabalhar comigo. Não, eu vou trabalhar sozinha, no meu. E hoje quem tá comigo é ele. Né? Então tem uma troca ali de chave muito bacana que mostra que é possível. Né? Ou seja, ele também se adaptou à minha realidade, né? Se adaptou ao que a gente hoje construiu, porque ele também tem esse espaço, né? Mas se eu não tivesse feito tudo que eu fiz, me desenvolvesse, fosse curiosa e fosse dessa forma alegre, agitada, querida, eu não tinha conquistado a metade. Ou seja, isso também traz eles junto, né? A família junto, né? Se ele tá comigo hoje foi porque a escolha também foi extremamente minha, pessoal, né? Porque ele tem muito isso. Ah, porque tu tá aí, porque eu que te levei pra faculdade. Não dá pra se torcer, né? Que é normal, Gente né? boa, Mas cara. assim, poxa,
tanto que eu abdico, que eu abdiquei, né? Ele já é um senhor de 60 e poucos anos, né? Não vou falar a idade dele aqui, nem falei nem a minha. Mas o quanto eu tive que abdicar, né? Para hoje também dar uma tranquilidade para ele, né? Porque hoje a gente trabalha de modo correto, em sociedade, além da gente ser uma família, a gente é uma sociedade. Então, tu tem que saber o que cada um faz dentro daquela realidade que é o nosso empreendimento. Então, isso foi muito legal. Esse passo que eu dei, esse salto que eu dei, também trouxe muita gente junto. E que instiga e que faz com que as pessoas queiram estar próximas de mim, queiram aprender comigo, viver comigo, porque eu tenho isso, né? Eu tenho essa sensação de instigar as pessoas, de fazer com que elas se espelhem também no que eu fiz, e porque, poxa, é possível, você só tem que estar aberto, assim como a Jordana de 20 anos atrás estava, né, aberta à novidade e sem medo. Não é só sobre quanto tu cresce, mas sim quanto tu faz as pessoas crescerem junto contigo, né? Isso legal. É muito legal. Então, tu imagina essa questão do modo como eu fui formada e hoje tá podendo formar outras pessoas, meu Deus, é melhor do que qualquer faturamento. Ou seja, isso não tem números que paguem, né? Porque a gente sabe o quanto é importante, o quanto... Se eu tô aqui falando hoje com vocês, foi porque eu tive essa formação. Foi porque eu tive essa oportunidade, né? E pra ti tá aqui também com a gente de tarde, conversando, porque tem alguém lá... Tem alguém tocando junto, né? Tem alguém tocando. Tem alguém pensando junto, enfim, tá organizado. Exato, né? tá organizado, tá alinhado. Ou seja, as pessoas... E isso, né, Paulo? A gente chega num patamar que tu tem que começar a entender o teu negócio, o que tem que mudar, o que tem que melhorar, o que tem que botar, o que tem que tirar, né? Tem todas as possibilidades. Fantástico. Quando a gente se olha e diz assim, cara, tá muito bom, que tá bom mesmo. Jordana, sem palavras. Obrigada. Isso foi uma aula, uma conversa, um bate-papo descontraído que o tempo passou e a gente nem viu, mas leve e mais que isso, né? Uma pessoa que tá no seu propósito e mais que isso, que tá trazendo pessoas juntos no seu propósito, isso é muito legal. Não, esse é o objetivo do lugar, esse é o objetivo do Recanto, o objetivo da faculdade, né? Formar novos jovens para futuros empreendimentos, para futuras lideranças, e eu sou a prova viva disso, né? O Paulo é a prova viva disso, então é possível. E o quanto a gente puder, eu, Jordana, contribuir para que esses jovens tenham acessos ou tenham oportunidades, eu tenho 2 empresas disponíveis para que eles possam trilhar também esse caminho, né? Nos procurem, né? Não sejam... Vai. Exato. Não tenham medo. Sejam curiosos. Vai dar 1 mês, 2 meses, não tem problema. Vamos lá, aprende. Não deu, vai no outro. Eu acho que isso vai instigar eles e fazer com que nós, quanto hoje empreendedores, também fiquem tranquilos de que a gente está fazendo o nosso papel de formação e que, como eu falei para o Paulo, futuros investidores do Recanto para poder investir nesses jovens que estão vindo, né? Esse é o propósito. Legal. Baita conversa. Muito obrigado, Jordana. Obrigada a vocês. Fique muito à vontade, retorne mais vezes. Voltarei. Que é um prazer essa conversa. Obrigada. Obrigadão. Paulo, mais uma vez, mais um entregue. Isso aí. Tamo feito. Obrigado, Jô. Depois dessa conversa, você acha que pode fazer? A gente tem certeza que sim. Até a próxima. Valeu.